Boa tarde. Essa semana saiu uma notícia de que dois filhos do Rio Grande do Sul, dois filhos separados de pais com hanseníase, vão receber uma indenização no valor de R$ 50.000, cada um do governo federal, em razão de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão gerou bastante confusão aí em relação a quem teria direito, e eu queria só dar um esclarecimento aqui com a finalidade de contribuir, tá? Eu sou Pedro Pusato Peruso, sou advogado, voluntário do Morhan e responsável, junto com outros advogados, por uma ação civil pública que tramita na Justiça Federal, aqui de São Paulo, mas que diz respeito aos filhos de todo o Brasil, tá? Essa ação civil pública, ela tem a perspectiva de pedir e construir um processo de reparação simbólica pelas graves violações de direitos humanos que os filhos separados de pais com hanseníase sofreram em razão dessa separação. E o pedido dessa ação civil pública pede uma indenização nos termos da 11.520 e também pede uma série de outras medidas para que esse tipo de violência não se repita no país. Agora, se tem algum filho que entrou na justiça pedindo indenização em dinheiro, como é o caso desses dois filhos que vão receber agora, essa ação civil pública não atrapalha, tá, essas ações individuais, e essas ações individuais não atrapalham a ação civil pública. Tá? Nessa ação civil pública, também no ano passado, a Defensoria Pública da União entrou para poder apoiar o desenvolvimento desse processo. Tá? Então, os filhos que não entrarem com ações individuais estão protegidos, estão contemplados por essa ação civil pública que está tramitando na Justiça Federal. Agora veja, existem ações tramitando pela Justiça, pelo Judiciário, com diversos pedidos. Tá? Então, o Ministério Público no Rio de Janeiro entrou com um pedido lá para que a 11.520 fosse aplicada integralmente a filhos separados. A Justiça Federal lá encerrou o processo na primeira decisão, dizendo que não teria direito. Outros filhos entraram, como é o caso desses dois filhos agora, e lá no Rio Grande do Sul eles ganharam e foi até o Superior Tribunal de Justiça, e lá no Superior Tribunal de Justiça a decisão foi mantida e foi definido o valor de R$ 50.000. O que é importante ficar claro no meio de tudo isso? Primeiro, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que vale para esses dois filhos do Rio Grande do Sul, não valem para todos os filhos do Brasil, tá? Porque as ações individuais valem só para aquelas pessoas que fazem parte das ações individuais. Com a perspectiva de assegurar o direito para todo mundo, o Morhan entrou com uma ação coletiva em 2017, tá? E agora a Defensoria Pública da União também está nesse processo para fortalecer essa luta judicial para que todos os filhos consigam uma indenização. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ao valor, R$ 50.000. Decisões tomadas em processos individuais, elas não têm uma repercussão geral, elas não valem para todos os filhos ou para todos os processos. Então, se nesse caso desses dois filhos foi fixado R$ 50.000, esse é um parâmetro que pode ser usado, não necessariamente vai ser usado, mas ele pode ser usado para outras decisões no futuro, tá? Ele não é definitivo, mas para esses dois filhos é definitivo, eles vão receber isso, ok? Então, em algumas assembleias legislativas, os grupos de filhos separados, os movimentos, têm construído e têm usado, por exemplo, o valor de R$ 50.000. Aqui no estado de São Paulo, quando nós fizemos um trabalho na Assembleia Legislativa e no ano passado conseguimos protocolizar 2 projetos de lei, tá? Pelo gabinete da deputada Alessi Brandão, nós utilizamos o valor de R$ 50.000 porque nós já sabíamos dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, isso foi dito inclusive por mim na audiência pública, porque esse processo foi julgado lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, em 2018, tá? E só para vocês terem uma ideia do tempo, esse processo agora desses dois filhos, ele começou em 2015 e eles só vão receber agora em 2020. Então, o tempo de tramitação desse processo durou 5 anos, ok? Que é o tempo da justiça mais ou menos aí. Também isso não é definitivo, tá? E não é determinante. Então, vejam, o que é importante ficar claro? Essa ação não se aplica a todos os filhos. Esse valor não significa que é o único valor que vai ser definido. Você pode ter decisões individuais que fixem em valor superior ou em valor inferior, tá? Mas muito provavelmente, como é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, esse valor de R$ 50.000
vai ser seguido, tá bom? Muito possivelmente vai ser utilizado como um parâmetro, tá? É parâmetro, ok? A única forma de definir um valor único e geral é numa ação coletiva ou com um projeto de lei, com uma lei, né, que defina um valor único a ser atribuído, a ser pago aos filhos separados. Então, esses esclarecimentos aqui são para facilitar, porque a gente sabe que o sofrimento é muito, apesar de ter passado muito tempo, o sofrimento é intenso ainda hoje. A gente fica com muita angústia quando essas decisões saem, mas a gente precisa aí ter essa clareza. E por fim, acho que um dado fundamental dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça é que o STJ reconheceu a imprescritibilidade do dano, ou seja, esse dano não prescreve, tá bom? Então essa tese que vinha sendo levantada por algumas pessoas lá atrás, essa tese, nesse processo, de novo, ele não tem repercussão geral, mas é uma orientação muito importante para os processos futuros. Então, as ações individuais vão continuar seguindo, as ações coletivas vão continuar seguindo e os trabalhos junto às assembleias legislativas dos estados e ao Congresso Nacional precisam continuar sendo feitos, porque essa decisão só vale para esses dois filhos, ok? Um abraço e nós seguimos em contato.